Boa tarde, meu querido aluno, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Pegue lápis e papel e vamos começar mais uma aula do nosso curso de assuntos básicos. Hoje nós veremos racionalização, primeira parte de racionalização. Então, o que é racionalizar? O que são números racionais e irracionais? Os números racionais, por exemplo, 3, o menos 8, o 23, 1/3, menos 7/2, o que eles têm em comum? Por que eles são racionais? Porque são números que podem ser expressos por meio de uma fração de números inteiros. O 1 é número inteiro, o 3 é número inteiro, isso aqui é uma fração de números inteiros. Você fala assim, professor, mas e o 3? O 3 é uma fração? O 3 é uma fração, 3 sobre 1, menos 8 sobre 1. Eu não preciso expressar na forma de uma fração, mas ele pode ser expresso na forma de uma fração, tá? Já os números irracionais, por exemplo, o π é um número irracional, raiz cúbica de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quinta de 9, são todos números irracionais, ou seja, não tem como expressá-los por meio de uma fração de números inteiros, tá? Então já sei, então todas as raízes são irracionais? Não, depende. Por exemplo, raiz quadrada de 5 ao quadrado, eu posso eliminar o 2 do índice com o 2 expoente do 5, e o resultado aqui é um número inteiro, o resultado aqui é 5, tá? Se diz que o 25, 5 ao quadrado, é um quadrado perfeito. Então, esta raiz é uma raiz aparente, tá? Parece uma raiz, mas na verdade é o número 5. Outro exemplo, raiz cúbica de 2 ao cubo, que também dá um número exato, dá 2, tá certo? Então, nem toda raiz é irracional, tá bom? Bom, e o que é racionalizar? Racionalizar é justamente você conseguir migrar, passar deste lado para cá. Você sai desse lado do irracional e muda para racional. Você racionaliza, você torna racional. E como que a gente faz isso? Então vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Pegar uma raiz sétima de um número, vamos supor que isso aqui seja irracional, tá? Sempre vai existir um número que a gente chama de fator racionalizante. Ele é escolhido propositalmente para tornar esse número um número racional. Como que é feito essa escolha, tá? Então vamos lá. Aqui é uma raiz sétima. Então eu escolho também uma raiz sétima. Então o índice tem que ser o mesmo. Raiz sétima, tá joia? E dentro, o meu radicando, x vai ter um expoente. Que expoente é esse? É exatamente o número que você precisa para completar o 3 que estava aqui, fazendo com que ele chegue no índice que é 7. Então, 3 para chegar em 7, faltam 4. Então, 4 é o expoente que você busca. Então, este número aqui, raiz sétima de x à quarta, é o fator racionalizante para o raiz sétima de x ao cubo. Por quê? Porque do jeito que está agora, a gente cai lá nas propriedades de radiciação, ou seja, eu tenho um produto de raízes de mesmo índice, eu mantenho o índice e multiplico dentro. Multiplicar dentro significa multiplicar x ao cubo por x à quarta, isso vai dar x à sétima. E note agora, o índice e o expoente são números iguais, posso eliminar um com o outro e você tem o x fora da raiz. Ou seja, minha situação era alguma coisa que tinha um radical, portanto era irracional, e eu chego no final com alguém que não tem mais o radical, não é mais irracional, tá bom? Então é assim que você elimina o radical de um número. Como que isso nos ajuda a racionalizar alguma coisa? Então vamos lá. Quando você tem uma fração com a raiz embaixo, este é um exemplo de algo que precisa ser racionalizado, ou seja, a raiz não deve ficar embaixo de uma fração, tá? Então eu preciso racionalizar, significa você transformar essa raiz num número que não tenha radical, num número racional, e aí você cumpriu sua tarefa. Como que eu faço isso? Primeiro, buscando o número que é o fator racionalizante, tá? Quando você tem uma raiz quadrada de qualquer número, o fator racionalizante é exatamente o número que você tem. É copiar ele aqui, ó. Então, no caso, é uma raiz quadrada de 3, tá? Só que se eu multiplicar simplesmente aqui, eu alterei a minha
o meu resultado, a minha fração original. Eu não posso fazer isso. Então eu preciso olhar para esse número para pensar qual é o meu número, o meu fator racionalizante. Mas eu preciso multiplicar por uma fração que contenha o tal do fator racionalizante tanto em cima quanto embaixo. Porque perceba que essa fração ela dá 1, ela vale 1. Então multiplicar por raiz de 3 e raiz de 3 é igual não alterar o resultado. Tá joia? Só que a gente faz isso de uma forma conveniente para que embaixo o 3 caia fora da raiz. Então, em cima, 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz quadrada de 3 ao quadrado. Eu posso eliminar o índice com o expoente, o 3 caiu fora e eu consegui racionalizá-lo. Assim, espera um pouquinho, professor. Esse raiz de 3 aqui em cima, ele não mostra que a gente não acabou ainda. Veja bem, o que eu não devo permanecer, o que eu não devo deixar acontecer é a raiz embaixo. A raiz em cima não tem problema nenhum, tá bom? A raiz em cima não tem problema nenhum. Então, esta é uma fração equivalente a esta, mas como a raiz está em cima, está assim racionalizado. Tá joia? Muito bem. E esse caso aqui de baixo, vamos lá? Quem é o fator racionalizante para esta raiz quinta de 7 ao quadrado? Então vamos lá. É uma raiz quinta, porque aqui é uma raiz quinta, então também é uma raiz quinta, de quem? Do 7 com o expoente que faz o 2 chegar no 5. Quem que é? É o 3 de 2 até o 5 é 3, então aqui é 7 ao cubo. Lembra que eu te falei sobre, após você decidir quem é o teu fator racionalizante, você monta uma fração onde ele aparece em cima e embaixo, tá? E aí você vai multiplicar 2 vezes raiz quinta de 7 ao cubo e embaixo vai ficar raiz quinta de 7 à quinta. Muito bem? Em cima deixa do jeitinho que está, embaixo você elimina o índice com o expoente e o 7 caiu fora da raiz, racionalizando aquela fração. Assim, nossa, ficou pior do que estava antes. Isso às vezes acontece mesmo. Tá? O importante é que está racionalizado porque o 7 não tem raiz aqui. Tá bom? Então agora é hora de você praticar. Vamos lá. Pega lápis, pega papel e tente fazer os exercícios antes da nossa correção. Dá um pause no vídeo, tente fazer sozinho e depois verifique o que você fez aí. Tá bom? Terminou? Então vamos lá. 1 sobre raiz de 5. Como que eu racionalizo isso? Vamos lá. É uma raiz quadrada, o meu fator racionalizante é o próprio raiz de 5, mas lembra que eu tenho que fazer isso embaixo e em cima também. Em cima vai ficar 1 vezes raiz de 5 é raiz de 5, embaixo vai ficar raiz quadrada de 5 ao quadrado. Note que você já pode adiantar um pouco as coisas, você sabe que isso aqui é feito propositalmente para liberar o 5. Então já escreve o 5 aqui, ó, tá? Não tem importância nenhuma pular uma ou outra etapa, com o propósito de você ter mais desenvoltura no que você está fazendo. Então o resultado aqui é raiz quinta sobre 5, tá bom? Ok. E o item B? Eu vou racionalizar, porque tem raiz aqui embaixo. O meu fator racionalizante é o raiz de 3, mas lembre-se que eu preciso colocar tanto embaixo quanto em cima. Em cima fica o produto 3 vezes raiz de 3, embaixo vai ficar o 3. Eu liberei o 3, foi feito de propósito. Ele sempre racionaliza com o propósito muito claro de deixar o número de baixo fora da raiz. Mas note que interessante, aqui eu tenho 3, aqui eu também tenho, eu posso simplificar isso daqui, ó. Ah, mas eu devo? Claro, fica muito mais bacana o teu resultado. Então o resultado final, raiz de 3, tá joia? E o item C? O item C é uma raiz cúbica, exige um pouquinho mais de cuidado. Quem que é o fator racionalizante? É uma raiz cúbica do 2 com qual expoente? Com o expoente 2, porque eu preciso fazer com que esse expoente que eu não vejo e que é 1, chegue até o 3. Lembre-se que eu monto uma fração, eu coloco de baixo igual ao de cima, e aí eu faço o produtinho. 1 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado, e embaixo eu vou ter raiz cúbica de 2 ao cubo. Então em cima fica a raiz cúbica de 4, o 2 ao quadrado é 4, e embaixo você vai simplificar o 3 do índice com o 3 do expoente, liberando o 2. Então, racionalizado fica a raiz cúbica de 4 sobre 2. Tá bom? Acertou tudo? Muito bom. Segundo exercício, eu quero que você assinale que número é equivalente a esse daqui. Então vamos lá? Então, de novo,
pause o vídeo, tente fazer sozinho e depois verifica se você acertou. Vamos lá? Então, vamos começar. Gente, primeiro detalhe importante aqui é que muitas vezes a gente começa errado o exercício, tá? Se você escolheu como fator racionalizante a raiz sétima de 16 à sexta, embora não seja um erro matemático, é um erro de estratégia. O exercício vai ficar muito longo, vai ficar propenso a que você erre, propenso a que você não chegue nas alternativas, porque o caminho é muito longo para chegar até elas, e você com certeza vai demorar muito mais tempo para acabar o exercício. Nós não podemos nos dar ao luxo de perder tanto tempo com um exercício desses. Então, não podemos ou não devemos, acho que fica melhor falar que não devemos usar o raiz sétima de 16 a sexta, tá? Por que não? Porque o 16 é uma potência de base 2. Então eu posso escrever esse mesmo número como sendo 2 dividido por raiz sétima de 2 à quarta. E é muito mais saudável na hora de você escolher o seu fator racionalizante que você use bases menores, porque você vai ter números menores para trabalhar. Então, quem é o meu fator racionalizante? É uma raiz sétima de 2 ao cubo, e não de 16 à sexta, tá? Porque a minha base sendo 2, o expoente tem que ser 3 para que o 4 chegue até 7. Lembra que eu multiplico embaixo, multiplico em cima, e o resultado aqui vai ser, então, 2 vezes raiz sétima de 2 ao cubo, e embaixo fica a raiz sétima de 2 à sétima. Muito bem. 2 vezes raiz sétima 2 ao cubo, elimina o 7 do índice com o 7 do expoente, aqui vai ter o número 2, que pode ser simplificado com esse 2 aqui de cima, resultando em raiz sétima de 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8, raiz sétima de 8, alternativa E. Tá joia? Muito bem. Qualquer dúvida, deixe a sua pergunta nos comentários. E se você gostou, se esse vídeo foi bom para você, marque aí no joinha, clique no OK, clique no like, tá? Clique no gostei, tá bom? E não se esqueça, inscreva-se no meu canal. Você já sabe, inscrevendo-se no meu canal, você recebe notificações a cada nova aula que eu publicar, tá bom? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.